perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração Nossa missão é celebrar a Deus com excelência.
nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. Família. Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um aqui, com os nossos irmãos que estão online também. O nosso culto está sendo transmitido neste momento. E nós estamos aqui nesta tarde de sábado, finalzinho já do dia do Senhor, para cultuar o seu santo nome. Eu quero te convidar a ficar em pé, você que está aqui com a gente presencialmente, ficar em pé. Nós vamos juntos exaltar ao Senhor, iniciar este momento de adoração coletiva ao nosso Deus. E nós vamos te fazer um convite já para começarmos a cantar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, este é o momento que nós separamos para cultuar ao Senhor. Então aproveite este momento, se desligue das coisas que estão lá fora, dos problemas, e concentre-se neste momento em adorar ao Senhor. O Senhor com certeza vai falar ao seu coração, ao nosso coração. Ele tem muito para nos dar nesta tarde, neste culto, neste momento. Adore ao Senhor. Vamos juntos exaltar ao nosso Deus. Joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Glória a Deus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem,
ungido, Pai, vem, Aleluia, glórias ao Senhor. Venha adorar a este Jesus que está vivo. Ele vive e Ele vive na nossa vida todos os dias. E Ele nos prometeu que estaria conosco sempre, a cada dia, até a consumação dos séculos. É promessa de Jesus. Então você pode ter certeza que o Senhor está na sua vida, vivo em nós, vivo em nosso meio, em nossa vida, em cada momento do nosso viver. Este é o Senhor Jesus. Aleluia. de amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho, só tu, Senhor. Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Glória a Deus. Mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim, em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Aleluia, Deus. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós. Aleluia. Aleluia. Como é bom nós servimos a um Deus que cumpre suas promessas, que se faz presente, que vive nas nossas vidas, nos orienta, nos direciona. Como é maravilhoso servirmos ao Senhor Jesus. E
Este próximo cântico, que já é introduzindo já a mensagem que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, ele é um pedido ao Senhor, é uma oração. Nós estamos aqui sedentos, Senhor, de Ti. Vem sobre nós. Vem, ó Deus, enche este lugar. Nós queremos sentir o Teu poder. Ore ao Senhor com este cântico, que este louvor seja uma oração do Teu coração. Deseje isso no seu coração, peça isso para o Senhor. Senhor, nós estamos sedentos. Vem, Senhor, matar a nossa sede. Nós estamos famintos, Senhor. Vem saciar a nossa fome. Que nós possamos sair daqui cheios da presença do Senhor Jesus, do seu grande poder. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero
do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, meus amigos, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus inunde o coração de vocês. Por gentileza, eu queria convidar todos a fecharem os olhos. Vamos conversar um pouco com Deus. Dissemos que damos ao Senhor honra e glória. Reproduziremos isso mais uma vez, sendo que por meio do diálogo espiritual, por meio da prece, por meio da intercessão. Te damos honra, Senhor, te damos glória, porque teu é o louvor para sempre. Então vem, meu Deus, vem nos incendiar. O nosso coração é o teu altar. Queremos estar incendiados de amor pela tua presença, incendiados de fé, incendiados de alegria e de emoção. Que o teu Espírito Santo continue se movendo no meio de nós. Sim, meu Deus, esse mesmo Espírito que na criação do mundo pairava sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito que agia em meio às trevas do abismo, quando a terra ainda era sem forma e vazia. Que Ele possa agir nos nossos corações, que Ele possa agir em cada um de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas disformidades espirituais. Ó Espírito de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, na vida também de quem nos assiste. Que possamos estar unidos para bendizer o nome do Criador e sejamos também ricamente abençoados, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Te louvamos e te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome. Dizemos que o Senhor é 3 vezes santo. Santo é o Pai, o Filho e o Espírito. Glorificado seja teu nome para sempre, ó Deus. Aleluias. Glórias a ti para sempre, Senhor. Abençoa-nos também, meu Deus, com a palavra que será ministrada. Que essa palavra, meu Deus, nos faça evoluir espiritualmente. Entender, meu Deus, qual é o caminho que o Senhor tem traçado para a gente. Para a glória de Deus nós oramos e já te agradecemos, na autoridade do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Por gentileza, irmãos, se assentem, por favor. Acompanhe a leitura bíblica, seja na sua Bíblia física, no seu smartphone, ou mesmo aqui no telão, no livro de Provérbios 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. A palavra honra, citada no versículo 9 desse texto que eu acabei de ler com vocês, tanto essa expressão como as expressões que têm a ver com ela, são mais profundas do que os significados apresentados pelo dicionário da língua portuguesa. Há um equívoco que acontece muito para quem tenta interpretar a Bíblia
do seu próprio jeito. É quando tenta-se compreender as palavras bíblicas a partir da gramática do nosso idioma. Nem sempre o significado do Aurélio, da língua portuguesa, representa com exatidão aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus foi redigida, a princípio foi transcrita noutro idioma. Segundo os historiadores, o livro de Provérbios foi escrito no hebraico. Então, para a gente poder compreender certos significados, é necessário revisitarmos o que de fato essa palavra significou milhares de anos atrás, quando foi posta nas Sagradas Escrituras. E a palavra honrar é muito mais abrangente do que respeitar uma determinada pessoa do modo como respeitamos no nosso dia a dia. Na nossa cultura brasileira, via de regra, usamos essa expressão para se referir ao modo como tratamos respeitosamente alguém. Mas, nas Escrituras, a honra vai além do trato. Nas Escrituras, a honra tem a ver com doação. A honra tem a ver com contribuição. A honra tem a ver com pagamento. É nesse sentido que o 5º mandamento da lei de Deus afirma: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. A proposta dessa ordem divina é que os filhos, ao se tornarem adultos, possam cuidar dos seus pais na velhice, inclusive no tempo que estes não tiverem condições de se sustentarem. De modo que honrar o pai e honrar a mãe implica investir financeiramente neles. Aqueles que cuidaram de nós quando éramos crianças, segundo as Escrituras, também são dignos dos nossos cuidados materiais. Por isso que a palavra de Deus está nos ensinando que honrar tem a ver com contribuir, doar, pagar. Romanos capítulo 13, mais precisamente o versículo 7, o apóstolo Paulo fala a respeito de honra às autoridades do seu tempo. É isso mesmo, a palavra de Deus nos ensina a obedecer às autoridades constituídas. Desde que essas autoridades não firam os princípios sagrados, precisamos respeitá-las. E no respeito ensinado pelo apóstolo Paulo, inclui pagamento de impostos. Esse versículo 7 que eu acabei de citar de Romanos 13, fala para a gente a respeito de tributo, fala para a gente a respeito de pagamento e fala para a gente a respeito de honra. Assim sendo, irmãos, honrar tem a ver com modo de tratarmos as pessoas adequadamente, mas também está diretamente ligado à contribuição financeira que devemos prestar a determinada pessoa. E no livro de Provérbios, Provérbios de número 3, nós temos um mandamento. Esse livro sagrado que reúne diversos conselhos de diferentes autores, os quais foram inspirados pelo Espírito Santo. E dentre os muitos conselhos citados nesta porção da Bíblia, nós temos o conselho que nos orienta a honrar. Se desejamos agradar a Deus, segundo Provérbios 3, 9 e 10, precisaremos estar dispostos a honrá-lo, inclusive honrá-lo com os nossos bens.
É curioso porque esses dois versículos estão falando da maneira como eu e vocês gerimos o nosso dinheiro. E talvez por vivermos um período de alta exploração da fé, onde o assunto finanças tem sido abordado inadequadamente nos cultos religiosos, muitos de nós criamos uma certa barreira para falar ou ouvir a respeito de dinheiro dentro da igreja. Nós reconhecemos que, infelizmente, muitos, em nome da fé, têm feito mau uso desse assunto. Têm explorado a generosidade de gente sincera. Mas o fato de muita gente corromper o real ensinamento de finanças descrito na Bíblia Sagrada não significa que não devamos tocar nesse assunto. Você sabia que Jesus Cristo foi um dos personagens bíblicos que mais falou a respeito de dinheiro? Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, que são os livros que abordam a vida e ministério de Jesus, você vai perceber que Jesus citou mais vezes a palavra dinheiro do que a palavra céu. É evidente que na cultura daquele tempo, o termo dinheiro era substituído por ouro, por prata e outras expressões do gênero. Mas Jesus falou a respeito de dinheiro mais do que o próprio céu. Não que o dinheiro seja mais relevante do que o reino que está por vir, de forma nenhuma. Mas porque é um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia. É um assunto que pode corromper o caráter de alguém. É um assunto que pode comprometer o bem-estar familiar. E o evangelho apresentado por Jesus tem uma característica integral. Deus não se preocupa apenas com a tua espiritualidade. Deus não se preocupa apenas com as tuas emoções. Deus também tem uma preocupação com a tua vida material. Ele quer que você viva com qualidade em todas as áreas. E para que possamos desfrutar dessa proposta divina, é necessário visitar os conselhos da palavra de Deus, tal como Provérbios 3, 9 e 10, que nos apresentam de maneira implícita nessas palavras algumas dicas importantíssimas para lidarmos corretamente com os recursos que Deus tem entregado em nossas mãos. Você sabia que todo recurso que chega às suas mãos de maneira honesta são dados por Deus? Todos os recursos que você recebe, seja de uma aposentadoria, seja de uma transação comercial, seja da empresa que você trabalha, segundo a Bíblia Sagrada, vem de Deus. Tiago 1,17, segura essa que vem do céu, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo que temos vem do Senhor, é Deus que nos dá. O próprio Jesus declarou que Ele alimenta as aves dos céus e nos alimenta também. Ele veste a erva do campo, as flores, e nos veste também. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. E uma das dicas que esse texto nos apresenta pode ser definida da seguinte maneira. Por gentileza, eu vou falar, e vocês, como são finos, gentis, educados, vão poder repetir assim que eu terminar. Seja grato e generoso. Vamos lá? Seja grato e generoso. O dinheiro e todo o bem conquistado nessa vida de uma maneira honesta são bênçãos do Senhor. Alguém disse equivocadamente que o dinheiro é do diabo.
Isso não é verdade. Uma outra pessoa, contrapondo essa tese, falou acertadamente: o dinheiro não é o diabo, mas quer ver o diabo? Fique sem dinheiro. Ficar sem dinheiro, de fato, faz a gente enfrentar situações que não gostaríamos de enfrentar. Não há nenhum problema com o dinheiro. Diversos homens e mulheres de Deus, inclusive, foram abastados. Foram pessoas ricas. A Bíblia fala de Jó, um grande empresário do seu tempo, um homem referência em administrar bens na sua geração. A Bíblia fala do governador da principal potência do mundo da sua época, chamado José. A Bíblia fala de Abraão, um empreendedor, um visionário, um homem de muitas posses. No Novo Testamento tem um camarada chamado José de Arimateia, uma pessoa importante, dona inclusive do sepulcro, cedido para sepultar o Filho de Deus. A Bíblia também fala de mulheres ricas, sim. Deus também abençoa mulheres com posses. Tem uma tal de Joana, seguidora de Jesus, esposa de uma autoridade do palácio chamada Cusa. Essa mulher tinha tanta grana que ela patrocinava Jesus e os apóstolos. Para quem pensa que a Bíblia é machista, que a Bíblia não dá espaço para as mulheres, isso não é verdade. Reconhecemos que tem muita gente que, em nome da fé, pratica o machismo. Mas a Bíblia Sagrada não é machista, como também não é feminista. Porque a Bíblia Sagrada diz que Joana, sendo mulher, ela doava os seus bens para manter 13 homens pregando a palavra de Deus. O feminismo diria que era um absurdo. Uma mulher patrocinando 13 marmanjos. Jesus e os seus 12 acompanhantes, os seus 12 discípulos, os seus 12 seguidores. Alguns machistas diriam um absurdo os homens aceitarem o patrocínio de uma mulher. Mas a Bíblia não carrega esse tipo de preconceito. E Joana era uma mulher de posses. Esses personagens que eu acabei de citar provam para a gente que não é pecado ser rico. Esses personagens provam para a gente que quando alguém recebe muitos recursos da parte de Deus, isso é motivo de o Senhor ser glorificado. Não há nenhum pecado nisso. O grande problema é quando alguém não sabe lidar adequadamente com as riquezas. Porque a própria palavra do Senhor nos afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E compreender corretamente o assunto é fundamental, porque nas Escrituras, a riqueza é um dom de Deus. Há uma promessa do Senhor de que aqueles que o servem jamais passarem necessidade nessa vida. Um texto bíblico diz, no livro de Salmos: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem promessa de prover as necessidades de quem obedece a sua palavra. Mas isso não quer dizer que Deus tem promessa de riqueza para todos. No Novo Testamento, a riqueza é citada como um dom associado à generosidade, indicando que quem recebe muito nessa vida tem a responsabilidade de doar mais, de contribuir mais no reino, contribuir mais com os menos favorecidos. Mas nem todo mundo vai ter esse dom. Como seria maravilhoso se as 150 pessoas dessa comunidade tivessem esse dom. Já pensou, Vitor? Você diz amém, Vitor? Foi fraquinho, né? Você diz amém, Eduardo? Oh, o Eduardo está querendo esse dom. Mas não quer dizer, Eduardo, que o fato de dizer amém vai necessariamente fazer Deus te dar o dom da riqueza. O dom da riqueza Deus dá a quem quer. Tem pessoas que trabalham a vida inteira honestamente e conseguem suprir suas necessidades. Mas supre as suas necessidades somente, não tem abastança. Tem gente que trabalha a metade do tempo
e consegue empreender e enriquecer. É um dom dado pelo Senhor. Mas tanto aquele que recebe muito, como aquele que recebe pouco, segundo a palavra, precisa ser grato e generoso. E a Bíblia diz: honre ao Senhor com os teus bens e com a primícia de todas as tuas rendas. A ideia de honrar, como eu citei no início da mensagem, está relacionada à contribuição. A Bíblia está dizendo que a gente também honra o Senhor, contribuindo financeiramente. E a ideia de primícia citada no texto, na época, estava diretamente ligada à contribuição dos dízimos e das ofertas. Que hoje, nos tempos atuais, pregamos de maneira incisiva a respeito desse tema. Se queremos honrar ao Senhor com os nossos bens, precisamos honrá-lo com a contribuição dos dízimos e das ofertas. E antes que alguém compreenda errado, a igreja bíblica que defende a palavra de Deus apresenta o assunto do modo como a Bíblia o descreve. Dízimos e ofertas são mandamentos, porém sempre precisam ser executados com a voluntariedade de quem contribui. Nenhum mandamento das Escrituras deve ser obedecido com pesar. Se nós não obedecemos voluntariamente, em vão obedecemos. A obediência que agrada a Deus é aquela que é praticada com alegria, é aquela que é praticada de maneira voluntária. E nos assuntos financeiros não é diferente. Deus não recebe nenhum tipo de contribuição se não for feita voluntariamente. Segundo aos Coríntios 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com pesar, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. A contribuição financeira operada na igreja passa por um coração voluntarioso, passa por um coração generoso. Deus não aceita jamais que alguém seja constrangido a contribuir. Se a tua contribuição é feita por conta de um constrangimento, Deus não aceita. A contribuição no reino é um gesto de adoração que vem de um coração disposto a ofertar mesmo quando não é obrigado. Alguém que dizima mesmo quando não é obrigado. Essa é a ideia. Porém, isso não quer dizer que estamos isentos dessa responsabilidade. Contribuir é necessário. Não existe na Bíblia Sagrada um homem e uma mulher de Deus que o serviu sem colocar a mão no bolso. E sem tirar a mão do bolso, sobretudo. Todos os homens de Deus na Bíblia foram generosos. Todas as mulheres de Deus foram generosas. E é legal porque quando a Bíblia fala desse assunto, tem um princípio chamado proporcionalidade. O dízimo mesmo representa muito bem a proporcionalidade da contribuição. Porque o dízimo de uma pessoa é diferente da outra. A 10ª parte da renda de uma pessoa é diferente da outra, não é o valor igual. Cada um contribui de acordo com a proporção das bênçãos recebidas. E o momento que nós ofertamos na casa de Deus, da mesma maneira. Ofertamos de acordo com aquilo que o Senhor nos dá. Em certa ocasião, Jesus observava o momento da oferta. Está lá em Lucas. Jesus observa tudo que a gente faz no culto. Tudo. Tudo mesmo. A maneira como você ora, o teu comportamento, a atenção que você dá à palavra, a maneira que você canta com quem está escalado no grupo musical, a maneira como você contribui financeiramente. E a Bíblia diz que tinha uma viúva bem pobre, que contribuiu na casa de Deus com a presença de Jesus. Enquanto outros homens ricos faziam a mesma coisa. E do ponto de vista financeiro, a contribuição dos ricos daquele tempo era maior do que a contribuição da viúva.
Mas Jesus fez questão de dizer que a contribuição da viúva foi mais relevante, não por causa do valor, mas por conta da sua generosidade, porque ela deu tudo o que tinha, enquanto os demais deram o que sobraram. A oferta que nós entregamos na casa do Senhor não pode ser carregada de mesquinhez. Aqueles homens, do ponto de vista financeiro, ofertavam mais, porém eram mesquinhos. Aquela mulher carregada de generosidade, ofertava tudo aquilo que era possível, de acordo com suas finanças e com a disposição do seu coração. Segundo a Bíblia, precisamos ser gratos e generosos. Gratidão e generosidade se revelam na maneira como contribuímos financeiramente na casa de Deus. O que é que você faz com o seu dinheiro? Quais são tuas prioridades? Qual é o alvo maior dos teus investimentos? Nós não precisamos, de maneira nenhuma, pegar todos os nossos recursos e entregar na igreja. Se alguém te ensinou isso, fique tranquilo. Isso não é o mandamento do Senhor. Deus não quer que você faça isso. A maior parte vai ficar com você, para cuidar bem da sua família. Mas, segundo a palavra, tem uma parte do teu orçamento que pertence a Deus. Deus é incrível, porque Deus podia resolver a sua obra com seu poder milagroso, mas Ele quis, na sua soberania, que a sua obra fosse movimentada a partir da nossa contribuição financeira. De modo que é uma honra podermos honrar ao Senhor com nossos bens, poder contribuir na casa do Pai. Toda vez que contribuímos, estamos tendo a honra de participar do crescimento do reino de Deus na terra. Diante disso, tem uma segunda lição que eu vou apresentar para vocês, implícita no texto. Eu vou falar, vocês repetem, por gentileza. Confie na provisão divina. Vamos lá? Enquanto o versículo 9 apresenta o mandamento, o 10 apresenta uma promessa. Porque o versículo 10 vai aparecer na tela, diz assim: e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse texto foi escrito num contexto rural. Boa parte das pessoas que leram essa palavra milhares de anos atrás, trabalhavam na agricultura, porque esses objetos eram objetos da lavoura. Celeiros eram dispensas da colheita. Lagares eram recipientes das uvas que eram amassadas para a produção do vinho. E quando a Bíblia está dizendo que os celeiros ficarão repletos, cheios, e os lagares transbordarão, a Bíblia está sinalizando prosperidade. A Bíblia está dizendo que celeiro cheio e lagares transbordantes significa que a colheita foi boa. E Deus está prometendo àqueles que o honram com seus bens, que os seus celeiros ficarão repletos e os seus lagares transbordarão. Você não trabalha talvez com a lavoura, o seu contexto não seja rural, mas a Bíblia está garantindo, se você honrar ao Senhor com seus bens, nada, absolutamente nada te faltará. Deus é o Deus da provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19, segura essa porque vem do céu. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Tenta observar o detalhe do texto. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus é rico. Deus é mais rico do que qualquer ser humano aqui deste mundo. Deus é mais rico do que o Elon Musk e tantos outros personagens. E a Bíblia está dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas, não são algumas, todas as suas necessidades por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando contribuímos na casa de Deus, estamos demonstrando que confiamos na provisão dos céus. Toda pessoa que acredita em Deus, se for perguntada a respeito da confiança nele, vai dizer que confia. Todas as pessoas.
Mas na Bíblia a ideia de confiança, eu falei isso na primeira mensagem da série, tem a ver com rendição. A confiança é muito mais do que uma retórica, do que uma palavra pronta, do que um clichê. A confiança é você se render, é você acreditar que de fato Deus vai atuar ao seu favor. Quem contribui financeiramente na casa de Deus, contribui porque não é mesquinho e acredita que Deus vai dar muito mais, além daquilo que de fato a pessoa precisa. Quem é fiel a Deus com as suas finanças, acredita piamente que Deus vai cuidar. E Deus cuida, Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que supre todas as necessidades. Deus supre todas as necessidades. Pastor Hernando Dias Lopes, um personagem conhecido no meio evangélico, conta que precisou viajar para os Estados Unidos para fazer pós-graduação na área de teologia. Ele abriu mão do seu provento na igreja local que ele congregava e foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos trabalhou como prestador de serviço na área da faxina, o que é muito honroso. Mas em dado momento ele fez o cálculo das suas finanças e percebeu que não seria possível pagar todas as suas contas. Mas mantinha-se fiel a Deus. E em dado momento cogitou inclusive voltar para o Brasil. Mas naquela mesma semana ele recebe um telefonema. Alguém o convidando para pregar. Alguém que custeia o seu translado, ele vai. No final da mensagem, alguém entrega um envelope na mão dele. Alguém que o Senhor tinha falado consigo, a centenas de quilômetros, aonde o pastor Hernando Dias Lopes iria pregar. E alguém disse, um determinado pastor vai pregar nessa cidade, você vai até esse lugar, e você entregue um determinado valor. E aquele valor correspondia a 6 meses de provisão do pastor Hernando Dias Lopes. É o Deus que supre as nossas necessidades. Eu estou citando um caso. Tem gente aqui na igreja que eu conheço, que se eu desse esse microfone ia contar coisas tão poderosas quanto. Então, quando nós contribuirmos, não temos que ficar receosos, preocupados. Se nós confiamos em Deus, podemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Não com todos os nossos bens, porque Deus não quer tudo de forma nenhuma, mas com nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque as demais coisas, sim, a Bíblia diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Podemos confiar, porque a Bíblia diz que Ele é Javé Jirê, o Deus que provê, o Deus que supre. O Deus que nos dá a verdadeira provisão. Você pode ficar em pé, por gentileza? Por favor. O dinheiro pode ser uma bênção para a nossa vida. Pode ser uma bênção. A questão é como temos o administrado. Como é que você administra o seu recurso? Quem te mentoreia? Hoje tem muita gente que ouve especialista da área das finanças. Aqui na igreja mesmo tem um grupo, tem uma galerinha boa que conversa sobre investimentos financeiros. Eu sei disso. Até me convidaram para o grupo, que falta é paciência. Mas foi bom, o grupo é maravilhoso. Não há nenhum problema nisso. Desde que, primeiramente, escutemos o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Não adianta você fazer um curso de especialização financeira, se você não for humilde o suficiente para primeiramente escutar o que a Bíblia fala a respeito do tema. E a Bíblia sobre dinheiro, a primeira coisa que nos diz: honra o Senhor com teus bens e com a primícia de todas as tuas rendas. A palavra primícia, ela é fenomenal no Antigo Testamento, porque tanto está relacionada à prioridade, porque a contribuição à casa de Deus precisa ser uma prioridade no nosso orçamento, como também está relacionado à qualidade. Quando Abel, em Gênesis 4, ofertou o seu cordeiro a Deus, a Bíblia fala que ele ofertou das primícias, o seu melhor cordeiro. É a mesma ideia de quando contribuímos na casa de Deus, fazemos o nosso melhor, porque Deus não aceita de forma nenhuma o nosso pior. Deus conhece o nosso potencial e Ele quer o nosso melhor. Deus merece excelência. Se não for com excelência, Deus não recebe. Esse era o princípio das ofertas das Sagradas Escrituras. Quando se ofertava animal, tinha que ser o melhor. Não podia ser um animal menos querido, tinha que ser um animal mais querido.
E esse princípio precisa ser carregado na maneira como gerimos os nossos recursos. Precisamos entregar ao Senhor de todo o coração os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não por uma questão de obrigatoriedade ou de constrangimento, como eu disse, Deus não aceita se for desse modo. Mas precisamos entregar nossos recursos voluntariamente, com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E esse é o momento oportuno de conversarmos com Deus a respeito da nossa vida econômica. Deus sabe o quanto isso nos tira o sono. Talvez você esteja me ouvindo e esteja se lembrando das suas dívidas. Talvez você tenha se tornado alguém que se tornou prisioneira dos seus endividamentos e não sabe mais o que fazer. Talvez já esteja no cheque especial, cartão de crédito estourado. E o que é que faz? Segundo a Bíblia, primeiro passo, honra o Senhor com os teus bens. Isso vai te ensinar a se desapegar. Você não precisa de forma nenhuma ser alguém apegado às coisas dessa vida. Isso vai te ensinar a ser alguém disciplinado. Alguém que vai aprender a fazer conta. Sim, alguém que vai aprender a não gastar mais do que ganha. Essa é a proposta bíblica. E há um toque maravilhoso, o toque da sobrenaturalidade. Porque a Bíblia diz que os teus lagares transbordarão, os teus celeiros serão cheios. Deus está prometendo. Se você honrar ao Senhor com seus bens, se prepare o seu celeiro, prepare o seu lagar, porque a bênção de Deus vai surgir, a bênção de Deus virá, é uma promessa, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para mentir, para se arrepender. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Eu vou orar, e Deus é poderoso para te abençoar. Você crê nisso? Então ouça a minha prece. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui ouvindo o Teu Evangelho. Infelizmente, nos dias atuais, o assunto finanças tem sido banalizado, tem envergonhado a religião por conta de alguns que exploram a fé de gente sincera. Mas não estamos aqui para tratar sobre esse tipo de falsa doutrina. Isso sequer precisa ser mencionado no meio de nós. Estamos aqui para refletir sobre a verdade da palavra, sobre esse assunto, que nos ensina a sermos fiéis, contribuindo na casa de Deus. Quantos de nós, em algum momento, nos tornamos escravos do dinheiro, ficamos apegados exageradamente às coisas materiais, e isso de certa maneira nos consumiu, nos tirou a paz, nos tirou o sossego. Meu Deus, o Senhor nos ensinou na sua palavra, que não devemos acumular tesouro na terra, onde o ladrão mina e rouba, onde a traça e a ferrugem corrói, mas precisamos acumular tesouro no céu, um tesouro permanente. Sim, meu Deus, nos ensina a não sermos avarentos, a não idolatrarmos os recursos que vêm às nossas mãos, porque os bens dessa terra são passageiros. Um dia não estarão mais sobre os nossos cuidados. Sim, é verdade. Então nos ensina, meu Deus, a gerir de maneira correta, para termos uma saúde financeira, a fim de darmos à nossa família uma vida com qualidade. Sim, meu Deus, nos ajude, nos direcione. Se por acaso alguém que me escuta esteja sendo tomado, esteja sendo cercado por dívidas ou coisas do gênero, que a partir dessa palavra seja direcionada pelo Teu Espírito Santo para superar toda essa crise financeira, e dessa forma possam honrar ao Senhor com seus bens, e percebam a provisão do Senhor, enchendo os seus celeiros e transbordando os seus lagares. Tem muita promessa, meu Deus, promessa boa para a gente, e não queremos
não queremos abrir mão de nenhuma delas. Por isso, ó Deus, eu oro na autoridade de Jesus Cristo, do Filho de Deus, para que se abra os olhos do nosso entendimento e dessa maneira possamos honrar ao Senhor com tudo que temos. Que o nosso coração se encha de paz, a paz que excede todo entendimento. Que possamos, ó Deus, que possamos compreender, Pai amado, que tudo dessa terra pertence ao Senhor e nós somos meros mordomos. Cabe a nós apenas administrar o que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria do alto para administrarmos corretamente e dessa forma possamos desfrutar do milagre financeiro em nossa vida. Meu Deus, eu aproveito esse momento de fé para orar por outras demandas. Talvez o problema de alguns que estão me escutando não seja necessariamente as finanças, mas haja um tipo de enfermidade ou outros problemas que lhes tiram a paz. E na autoridade de Jesus nós oramos e acreditamos no teu sobrenatural, na tua providência, pois o Senhor é o Deus que quebra cadeias, o Senhor é o Deus que quebra correntes, o Senhor é o Deus que abre caminhos, o Senhor, o Deus, é o que levanta o caído. Deus, em nome de Jesus, estende tuas mãos santas e poderosas e nos abençoa na autoridade do teu Filho, ó Deus. É assim que a gente ora, para a glória e honra do teu nome. Abençoe os teus filhos, ó Deus, que estão em casa também, os que nos assistem, os que estão aqui, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia nos ensina que a palavra amém é uma confirmação de fé, de crença, significa que assim seja. Então, no final de uma oração, se o nosso coração estiver cheio de fé, podemos encher a boca e falar em alta voz amém. Então eu convido você com fé, com alegria, dizer amém ao Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia, glorifica Jesus, glória a Deus, aleluias. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ser, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam Santo, toda a criação, Santo, exaltado
dos reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Teu nome é maravilhoso, Deus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo para sempre. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. E esse Deus que é santo, esse Deus que provê, como o pastor aqui falou, é nesse momento que você tem a oportunidade de agir conforme a pregação. Com alegria, nesse momento, vamos orar. Separa o seu dízimo, separa a tua oferta. E nessa oração, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor com toda a alegria. Essa oportunidade que nós temos, após essa palavra, de ofertar ao nosso Senhor, de honrar o nosso Deus. Peço que você ore comigo neste momento. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, por todos os bens que nós recebemos, Senhor. Principalmente, meu Pai, pelo dom da graça que o Senhor derramou sobre nós. Mas neste momento, Senhor, nós queremos entregar com muita alegria, Jesus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, tudo aquilo que o Senhor nos deu. Nós queremos ofertar a Ti, Senhor. Receba essa oferta, meu Pai, que ela possa contribuir para a Tua obra, para que outras pessoas possam ouvir falar também do Teu nome e possam se achegar aqui e adorar juntamente conosco, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Agradecemos a Ti, Jesus, por tudo. Amém. Você pode trazer a sua oferta, você que está aqui presencial. Se você também quiser fazer o Pix, você pode fazer através do QR Code. Você também que está em casa também pode fazer. Se for um dízimo, pedimos que envie o comprovante para o número que está aí na tela, no telão. E neste momento, enquanto louvamos, venha e oferte com alegria. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade
de força e poder. Tristeza e choro não existirão. Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Glória a Deus. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Oh Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus.
Você entende por que nós não podemos ou não devemos nos apegar a nada nesse mundo? Tudo aqui vai passar. Nós não estamos aqui para acumular bens. O que vem às nossas mãos, precisamos ter gratidão, generosidade, mas tudo aqui é efêmero, vai passar. Nossa fé não pode se fixar naquilo que os nossos olhos veem, porque em dado momento, acreditem as pessoas ou não, se escutará o estrondo. A Bíblia diz que será um estrondo de som de trombeta. O mundo inteiro vai escutar um ruído jamais escutado. As pessoas, inclusive, que já morreram, a Bíblia diz que vão ressuscitar escutando esse som. E o céu vai se abrir e a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará. Muitas pessoas lamentarão, dizendo: eu não tinha certeza se isso de fato aconteceria, mas alguém me falou. Mas para quem crê nas Escrituras, ao verem Jesus descendo do céu, poderão dizer: eu tinha certeza que isso aconteceria, porque o meu Senhor está voltando, virá para me buscar. Essa é a nossa esperança. E a gente pode dizer isso, que o Senhor Jesus virá, Ele virá, Ele virá. Aleluia, Deus. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, aleluia. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Podemos dizer isso sem instrumento, Vanessa. Vamos lá, junto com a igreja. Virá. Virá o Rei Jesus. Aleluia, está lindo. Meu coração deseja Vamos cantar mais forte, mais vê-lo. forte. É para Jesus. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Você pode levantar a sua mão, vamos glorificar a Jesus. Vamos dizer glória a Deus. Vamos dizer glória a Jesus. Vamos dizer glória ao Espírito Santo. Aleluias. Bendito seja o Senhor, o Deus de toda glória, o Deus de todo poder, o Deus que virá com poder e glória do céu para nos buscar. Aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Por favor, se assentem, meus irmãos. Obrigado, Pati.
Obrigado, Raquel. Raquel, né? Vocês não sabem, a Vanessa tem um nome que não está no registro dela. Fiquei sabendo esses dias. Então, ela atende por Raquel também, viu? Disse que deixou de atender. Agora, quando desceu do altar. Vanessinha, obrigado, Vanessinha. Deus abençoe. Que bênção, irmãos. Estar aqui na casa de Deus é extraordinário. É o melhor lugar. Aqui é bom demais. Nosso coração arde para poder rever os irmãos, adorar coletivamente. Muitos de nós nos encontramos na semana, nos pequenos grupos, nas células, que tem o seu valor, onde a gente estreita nossos relacionamentos, mas estar aqui celebrando ao Senhor é uma coisa incrível, é algo extraordinário. Então, não permita que você se desacostume a estar aqui conosco. Estar aqui é fundamental por uma questão de qualidade de vida. Você precisa estar aqui. Você de casa, que não pode estar por conta de uma distância muito grande, que é membro dessa igreja, mas mora em outra cidade, não deixe de acessar. Temos nos esforçado ao máximo para apresentar esse culto semanalmente, às 18 horas. Temos o culto da manhã, das 10h30, que tem o mesmo conteúdo, que tem a mesma temática. E temos o culto da tarde, mas no culto da tarde nós o transmitimos, o realizamos de maneira híbrida. E louvamos ao Senhor por todos os irmãos que vêm de manhã, os irmãos que vêm à tarde e os irmãos que nos assistem pela internet. Como eu sei que tem rostinho aparecendo aqui pela primeira vez, gente que nos visita, é de praxe nós sempre lembrarmos que a nossa igreja, ela cumpre a missão que lhe foi dada, a missão de Deus, em duas frentes. Nós pregamos o Evangelho aqui na celebração, todos os sábados, rigorosamente, realizando cultos temáticos, denominados de série de mensagens. Esse mês estamos abordando textos do livro de Provérbios, cujo tema geral é Eu Vou. E durante a semana a gente se encontra. São nossas células relacionais, os nossos PGs. Temos PGs espalhados pela cidade, temos PG virtual, temos PG nas cidades vizinhas. Então você que não faz parte ou nunca experimentou, eu recomendo. Alguns líderes estão aqui, outros vieram de manhã. Só para quem não conhece identificá-los, cadê os líderes de PGs? Fiquem em pé, que estão aqui pela tarde. Cadê? Isso. Procure essas pessoas aqui, lideram. Pastor, eu moro longe, a gente tem crente aqui em São José dos Campos, tem PG lá. Pastor, eu moro em Caçapava, tem lá. Pastor, eu moro em Pinda, sabe, Guto? Eu moro em Pinda, tem PG lá. Ah, pastor, eu moro aqui na região central, tem o PG Granja. Pastor, eu moro do outro lado da cidade, tem o PG Três Marias. Olha aí, tem até um rumo mais forte lá de trás. Isso é combinado, Rafael. O Rafael já combinou, né? O pastor falar Três Marias, grita, né? Quer ver? Tem um PG do outro lado da cidade, Três Marias. Tá vendo? Agora o Rafael foi escuro, né, Rafael? Tem PG de tudo que é lugar aqui na cidade. É só procurar essas pessoas. Pode sentar, por gentileza, tá bom? Deus abençoe vocês. É a nossa maneira de se relacionar. Nós somos essa igreja, a igreja simples. Pregação no sábado, pequeno grupo na semana. Assim nós anunciamos Jesus Cristo até que Ele venha. Semana que vem, retornamos com o último culto da série Eu Vou. Olha o tema, eu vou influenciar. Está lá em Provérbios 11, versículo 30. Eu não vou dar spoiler, Pedro, até porque é você que vai pregar e eu estou ansioso para ouvi-lo. Você vai pregar à tarde, né? O seminarista Mateus volta de férias, ele prega pela manhã. Vai ser uma bênção da parte do céu para a gente. Você que é adolescente, todo segundo e quarto sábado, na hora da mensagem, nós temos uma sala especial para você. Você que tem criança, no horário da tarde, nós temos um grupo de voluntários atendendo os seus pequeninos. E assim nós servimos a Jesus e a você para a glória do nosso bondoso Deus. Hoje o tema, ele tratou a respeito de finanças, como gerirmos nossas finanças. E a promessa, a Igreja Adventista da Promessa, ela é uma igreja séria, irmãos. Eu pertenço a essa denominação desde criancinha. E uma das coisas que me dá muita alegria publicar é que tudo aquilo que a gente faz na igreja
é prestado contas. Por exemplo, o dízimo e a oferta que você entregou durante o culto, uma vez por ano, a gente reúne os irmãos para poder prestar contas de como foi investido cada real que você contribuiu na casa de Deus. Nós também fazemos uma reflexão de quantas pessoas foram alcançadas, dos trabalhos que estão sendo feitos. E no próximo domingo, não nesse, no outro, domingo dia 1º de março, nós teremos nossa Assembleia Administrativa Local. Pastor, é obrigado a vir? Não. Mas se você quiser vir, será muito bem-vindo. Será domingo às 10 horas da manhã. Nós teremos aqui a tesoureira fazendo a prestação de contas, teremos a secretária também fazendo prestação de contas, e vai ser um culto a Deus, honrando ao Senhor por meio da prestação de contas. Isso é muito importante. Eu, se sou vocês, me sentiria muito seguro de pertencer a uma congregação que cuida dos meus recursos adequadamente, os investe no reino e comprova com números o que é feito com as nossas contribuições. É claro que quando a gente dizima e oferta, a gente não faz preocupado com isso, porque a gente faz confiando em Deus. Se quem cuida do recurso não cuida adequadamente, o próprio Deus vai providenciar uma maneira de responsabilizar essas pessoas. Mas a nossa denominação tem esse plus, tem esse prime de nos mostrar como funciona. Nós temos uma assembleia regional que vai acontecer em abril, é de todas as igrejas que fazem parte da circunscrição administrativa, mas aqui da igreja local, uma vez por ano a gente faz. Por uma questão de cultura, geralmente é uma reunião com poucas pessoas. Então você vai vir aqui achando que vai ter uma multidão, geralmente não. Mas a gente faz. A gente sempre tem aqui, o conselho da igreja está aqui, o conselho não falta, né, Rafael? Sempre está aqui com a gente, e mais uma ou outra pessoa vem, se quiser vir, será muito bem-vindo. Pastor, eu não venho, tem problema? Não tem problema, mas lembre-se, foi dada a oportunidade para a gente prestar conta de tudo que é feito aqui. É do exercício 2025, do que nós fizemos ano passado. Tudo bem, meus amados? Fiquemos em pé, por gentileza. Eu vou fazer uma oração final. Tem gente que não veio hoje, à tarde. Mandaram, inclusive, mensagem para mim pedindo que orassem, porque estão enfermos, essas enfermidades impediram essa família de vir, essas famílias de virem. O pastor Andres, que é uma pessoa estratégica aqui na igreja, hoje ele não veio nem de manhã nem à tarde, porque ontem ele sofreu um acidente, estava de moto, infelizmente colidiu com um carro. A irmã Liz, sua esposa, que já vem enfrentando algumas enfermidades semanalmente, ela está me assistindo agora. Infelizmente, ela fraturou o pé. Mas ela falou comigo agora há pouco, estava aqui, pastor, já consegui a muleta, viu? Semana que vem eu estou de muleta. Ela disse, pastor, eu vou semana que vem, ou de muleta ou de cadeira de roda. Então, eu disse, olha, até bom, porque a gente usa a rampa. A gente tem uma rampa aqui que a gente fez, e até agora a gente não usou a rampa. Então, a gente põe a irmã Liz aqui para fazer a oração pela oferta diaconisa, pela rampa, né? Mas, brincadeiras à parte, ela passa bem, mas fraturou o pé. Então, o pastor antes está tudo bem. Aí eu estou informando a vocês que teve esse percalço ontem sobre um dos nossos pastores. Mas, se Deus quiser, essa semana ele está no PG e vai estar aqui. Pastor Andres, um grande abraço. Diaconisa Drislane, Deus abençoe. Obrigado por estarem com a gente aí, nos assistindo. E melhoras, vencendo todas as lutas, todas as dores. Eu vou fazer a oração final, depois a bênção. Aí você que já é da comunidade, eu sempre lembro isso, gente. Para nós que já convivemos aqui há muito tempo, é tudo simples. Mas para quem está chegando, é uma fase de adaptação, né? A pessoa assim não tem com quem conversar, ela não tem assunto. Então, quem é da casa já há muito tempo, precisa dar uma olhadinha. Antes de passar tempo conversando, porque às vezes a gente fica preso aqui, ó. Eu termino aqui, eu vou conversar com um e fico meia hora conversando. Aí tem gente que veio à igreja pela primeira vez, fica nos fundos, e eu não consigo conversar. Então você, antes de bater papo com quem está do lado, dá uma olhadinha assim, olha, quem é que está chegando aqui pela primeira vez? Tem gente aqui vindo de São Paulo, morando na cidade. Tem gente aqui, então assim, procura. Olha, você veio de São Paulo, seja bem-vindo a Taubaté, a melhor cidade do Vale do Paraíba, ao lado de São José e Caçapava-Ipinda, né? Porque a promessa de Taubaté agora tem um monte de gente da cidade vizinha. Antigamente esse discurso valia, agora não vale mais, não. Taubaté, junto com São José, Caçapava-Ipinda, são as melhores cidades do Vale do Paraíba, amém? Oh, vamos aplaudir Jesus, irmão? Pode aplaudir. Ei!
Ô Pedro, fiquei até vermelho, eu tenho que atualizar o discurso, Pedro. Olha, que tem gente aqui na cidade vizinha, antigamente valia o discurso. A Cleide vem de Pinda com o Guto, eu tenho que valorizar todas as cidades. Então, valorize as pessoas. Ó, tem gente que está aqui, vindo hoje à tarde pela primeira vez, então dá uma olhadinha, se apresenta, diga que é bem-vindo. Fechou? Eduardo, fechou, Eduardo? É nós. Fechou, Tatá? Cada um numa ponta, para não escapar. Um está aqui, outro está lá. É tipo hora do almoço. Terminou a bênção apostólica, aí, cadê as pessoas que nos visitam? Tá bom, meus irmãos? Feche seus olhos, por gentileza. Aliás, tem mais um recado, né? Tem mais um recado aqui, desculpa. O diácono Rafael, se eu não falar, ele vai me chamar a atenção. Irmão, nós temos um projeto social aqui dentro. Os nossos irmãos da comunidade que passam dificuldade, de maneira discreta, a gente os atende por meio de cesta básica. Se você ainda não contribui com alimento não perecível, procure o diácono Rafael e diaconisa Thelma, tá certo? Contribua, porque a gente é uma família, e na família um cuida do outro. Curve sua cabeça, por gentileza. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse tempo que nós estivemos aqui, celebrando o Teu nome. Nós servimos ao Senhor com alegria e nos apresentamos a Ele com cânticos. Sim, cumprimos o mandamento, celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Aqui tem um grupo de moradores que te celebra. Aqui tem um grupo de moradores que te adora. Sim, meu Deus. Irmãos espalhados em todo o Brasil, que estão aqui servindo ao Senhor com muita alegria, com muito amor. Obrigado, Jesus, por tudo. E aqueles que não puderam vir por conta de uma enfermidade, por conta de um problema de saúde. O irmão Flávio mandou uma mensagem para mim, dizendo que gostaria de estar aqui, mas não pode. Meu Deus, alcança ele lá em Caçapava. A diaconisa Lislane, que infelizmente sofreu esse acidente, cuida dela, meu Deus, do pastor Andes e de tantos outros que eu poderia citar, que fizeram contato comigo. Os abraça com teu amor, cuida deles e cuida de cada um de nós, que seja uma semana abençoadíssima, que saiamos daqui debaixo da tua graça e que possamos voltar aqui na próxima semana com um coração cheio de fé para honrar e bendizer o teu nome, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso querido Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados, sim. Ele é a salvação aos oprimidos. Venham e bebam um lugar aqui. Venham e bebam um lugar aqui. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei que eu sou o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo inteiro. Eu encontrei